E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Draco de Amorim, sou tutor em Física e hoje a gente vai estudar a primeira lei de Newton. Newton, para quem não sabe, foi um cientista da época da Revolução Científica. Ele é esse carinha aí do lado, eu duvido muito que algum de vocês não conheça ele. O livro que eu recomendo para vocês estudarem, Física 1, Física Básica também, é o Física 1, Mecânica Young and Freeman, 12ª edição. Tem na biblioteca de Juazeiro, tem um bocado de exemplares, tem uns 30 exemplares desse livro. E é um livro de texto muito bom para você ler e você entender a teoria. E os exercícios dele também são muito bons. A gente vai resolver alguns exercícios dele. Não nessa aula, essa aula é só teórica, mas lá na frente a gente vai resolver alguns exercícios e eu também vou passar alguns para vocês fazerem. Então vamos começar. Tá, o enunciado e seu significado. Primeiramente eu vou ler o enunciado e depois eu vou tentar explicar para vocês, para tentar deixar isso aqui mais claro. Então a primeira lei, a lei da inércia, ela diz que um corpo manterá o seu estado de movimento a menos que uma força resultante haja sobre ele. Então, primeira coisa, a gente está falando de corpos. Os corpos ele tem uma tendência a manter o seu estado de movimento. O que é que isso significa? Isso significa que se um corpo estiver com uma velocidade, ele tende a permanecer com essa velocidade. Se um corpo está parado, ele tende a ficar parado. Esse é o que significa manter o seu estado de movimento. Um corpo em movimento retilíneo uniforme vai continuar em movimento retilíneo uniforme a menos que uma força resultante haja sobre ele. O que é essa força resultante? Isso não quer dizer que um corpo ele deixará de ficar em seu estado de movimento se uma força agir sobre ele. Se existir uma força sobre esse corpo e ela for compensada por outra força e a resultante for zero, ele vai continuar com o movimento retilíneo uniforme, certo? Ou então parado. Por exemplo, eu acredito que vocês agora estão sentados ou deitados na cama, não sei, sentado numa cadeira e você está parado, certo? Você não está caminhando. Você está com velocidade zero com relação à Terra. Se você está com velocidade zero com relação à Terra, isso quer dizer que não existe nenhuma força resultante sobre você. Portanto, você sabe que você está sobre a força da gravidade. Se você está sobre a força da gravidade e não existe nenhuma força resultante, deve existir outra força que compensa a força da gravidade. Essa é a força normal. Lá na frente a gente vai discutir mais sobre a força normal, força de atrito, esse tipo de coisa. Mas basicamente o que o enunciado diz, voltando, o corpo vai manter o estado de movimento a menos que uma força resultante haja sobre ele. O estado de movimento é a sua velocidade. Ele vai manter esse movimento, seja zero, velocidade zero, seja um movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante haja sobre ele. A força resultante é a soma de todas as forças sobre o corpo. Se existir várias forças e a soma das forças, a soma vetorial, der zero, ele vai permanecer em seu estado de movimento. Ok? Essa é a primeira lei. Tá. E como é que isso funciona? Todo mundo aqui já andou de ônibus alguma vez na vida. Eu tenho certeza disso. Quando você está no ônibus, ele está com velocidade. Digamos que ele esteja com velocidade constante. Você e o ônibus têm a mesma velocidade. Isso quer dizer que se o ônibus está a 30 km por hora, você também vai estar a 30 km por hora. O que é que acontece? Digamos que o ônibus acelere. Se o ônibus acelerar, isso quer dizer que o estado de movimento dele mudou. O estado de movimento dele mudou porque a velocidade dele mudou. A velocidade dele está aumentando em uma taxa no tempo. Isso quer dizer que ele está acelerando. Se ele está acelerando, você vai tender a permanecer com a velocidade antiga do ônibus. O que é que isso quer dizer? O ônibus vai para frente e você vai um pouquinho mais para trás, porque você está com a velocidade menor e o ônibus está aumentando a velocidade. Então você vai sentir como se você estivesse sendo jogado para trás. É isso que está acontecendo com o manequim. Os pés dele estão tocando o chão e vão tender a permanecer a tocar no chão por causa da força de atrito. Então ele vai sentir uma força empurrando os pés para frente e o corpo indo para trás. Por quê? Porque o corpo dele tende a permanecer com a velocidade em que ele estava. Então isso aqui é uma manifestação da primeira lei de Newton. Você está sentindo a inércia do seu corpo. A inércia do seu corpo é a tendência
a permanecer no estado original de movimento. A inércia é contra. A inércia é uma. A inércia, na verdade, é a manifestação da massa do seu corpo, que é contra a mudança de movimento. Essa é a inércia. Outro caso do ônibus. Você está no ônibus, ele está em movimento, retilíneo uniforme, ele está andando em linha reta. De repente ele faz uma curva. Então, você só tinha velocidade para frente. Agora que o ônibus fez a curva, ele ganhou uma componente para a direita. Essa componente azulzinha aí, em cima da imagem. Ganhou uma componente para a direita. O que é que acontece? Você vai sentir o seu corpo indo para a esquerda. Por quê? Porque ele antes ele estava nessa direção e agora o ônibus mudou. Você continua com a mesma velocidade antiga do ônibus, tirando o seu pé que está em contato com o chão. O seu pé vai tender a ir junto com o ônibus porque ele está com a força de atrito, ele está grudado no chão. Então seu corpo tende a ir para a esquerda enquanto o ônibus vai para a direita, fazendo uma curva. Então, isso, o que está acontecendo aqui é o que o pessoal chama de força centrífuga. Na verdade não é uma força. Força centrífuga, por que dizem que força centrífuga não é uma força? Porque a força centrífuga nada mais é do que a manifestação da inércia. Se o corpo ele está virando à direita, fazendo uma curva circular à direita, você tende a ir para fora do círculo. Porque na verdade você está continuando no movimento retilíneo que o carro tinha. Então você vai estar sobre a manifestação da inércia e você vai sentir como se tivesse uma força empurrando você para fora do carro. E o que na verdade não é uma força, na verdade é seu corpo que está tentando, que continua com a tendência de ir naquele movimento, e você vai sentir uma força falsa, o que a gente chama de força falsa, que chama também de força centrífuga. Nada mais é do que a manifestação da inércia. Outro exemplo com ônibus. Digamos que você está sentado no ônibus e ele está parado. Quando ele está parado, você também está parado. Você está no ônibus, você está parado. Então, o ônibus começa a andar, então ele muda o seu estado de movimento, ele começa a acelerar, começa a ganhar velocidade. As partes que estão em contato com o ônibus, suas costas, sua bunda, suas coxas e seus pés, vão tender a continuar em movimento, continuar com o movimento do ônibus, porque elas vão ser empurradas. Diferentemente da sua cabeça. Sua cabeça ela vai tender a ir para trás. Por quê? Porque ela estava parada, não é? Então ela vai tender a continuar parada. Se o ônibus está indo para frente, então ela vai para trás. O seu corpo também vai tender a, como se fosse empurrando, ele vai tender a empurrar a cadeira, porque na verdade seu corpo todo vai tender a permanecer parado. Então você sente como se tivesse uma força empurrando você para trás. O que na verdade não é uma força que está empurrando você. Na verdade é seu corpo que está tendendo a ficar no movimento anterior, então ele está sofrendo a manifestação da inércia. Você está sentindo a inércia do seu corpo, que está indo contra o movimento que está sendo imposto sobre esse corpo. No outro caso, o ônibus está em movimento, de repente ele dá uma freada brusca. Se ele dá uma freada brusca, ele vai parar o movimento, sua velocidade vai cair rapidamente, e seu corpo, que antes estava com a mesma velocidade do ônibus, vai tender a continuar com essa velocidade do ônibus. Então você vai ser jogado para frente, você vai sentir uma força, como se existisse uma força empurrando você para frente. O que na verdade não é uma força, é de novo a inércia do seu corpo. Seu corpo ele vai tender a resistir ao movimento por meio da inércia. A inércia é proporcional à massa. Então, pessoal, esse aqui é o site da Khan Academy. Eles fornecem alguns probleminhas. Na verdade, não são nem problemas, são questões para a gente verificar o nosso entendimento sobre o assunto. Essas primeiras questões aqui são sobre a primeira lei de Newton. Então, eu vou ler a questão e vocês vão responder. Depois eu respondo aqui, só para a gente entender mais ou menos como é que, se vocês entenderam os conceitos, esse tipo de coisa. Vamos lá. Quando o corpo está estacionário, todas as forças agindo sobre ele estão balanceadas. Isso é verdadeiro ou falso? Primeiro tente resolver.
Ok. Você respondeu. Eu espero que sim, né? Então vamos entender o enunciado. Quando o corpo está estacionário. Estar estacionário é a mesma coisa de estar com velocidade zero, com relação ao referencial inicial. Um referencial inicial é um referencial que não está sobre aceleração. Então, se um corpo está estacionário, ele está com velocidade zero. Ok? Se ele está com velocidade zero, isso quer dizer que a força resultante sobre ele é quanto? Isso quer dizer que a força resultante sobre ele é zero. É a mesma coisa de dizer que as forças agindo sobre ele estão balanceadas. Ou seja, a resposta para essa questão é verdadeira. Ok? Vamos para a próxima. A inércia de um objeto é responsável por ele vir a uma posição de repouso. Então, a inércia ela é contra a mudança de movimento. Ok? Então, o que faz o corpo vir a uma posição de repouso, se ele estiver em movimento, não é a inércia. Na verdade, é uma força que está contra o movimento. Então, eu acredito que isso aqui seja falso. Vamos ver se é falso. Ok. Ou seja, se o corpo está em movimento, ele vai tender a permanecer em movimento. Então, quem faz ele tender a permanecer em movimento é a inércia. Então, a inércia não causa ele a vir a repouso. Causa ele a continuar na condição de movimento que ele está. Então, está falso. Novamente, eu vou ler e vocês respondem. Um objeto estacionário não possui forças agindo sobre ele. Verdadeiro ou falso? Ok. Se vocês responderam, vocês devem lembrar que a primeira lei de Newton diz que um corpo permanecerá em seu estado de movimento a menos que uma força resultante haja sobre ele. Então aqui ele está dizendo que ele vai permanecer estacionário, ou um objeto estacionário não possui forças agindo sobre ele. Então essa alternativa é falsa. Por que é falsa? Porque um corpo estacionário, um objeto estacionário, ele pode, pode possuir forças agindo sobre ele, a menos, contanto que essas forças se balanceiem, essas forças, sua resultante seja zero. Então essa afirmação aqui é falsa. Vamos checar? Ok. E, novamente, eu leio, vocês respondem, depois eu explico. Objetos tendem a permanecer em movimento por causa de uma força chamada inércia. Ok. Responda, verdadeiro ou falso? Tá, vamos lá. Primeiramente, inércia não é uma força. Tá? Inércia é uma propriedade do corpo. Inércia, na verdade, é a massa do corpo, é o que a gente chama de massa. Em alguns casos, a gente... inércia é a massa do corpo. Então, ele vai tender a permanecer em movimento por causa da inércia do corpo. Não porque uma força chamada inércia age sobre o corpo. Se uma força agir sobre o corpo e ela tiver resultante diferente de zero, o corpo vai sair do seu estado de movimento, mas vai resistir por conta da inércia. Então essa alternativa é falsa. Novamente eu vou ler, vocês respondem, depois eu explico. Um objeto que não está nem acelerando nem desacelerando não possui forças agindo sobre ele. Verdadeiro ou falso? Então, essa alternativa aqui também é falsa, porque ele pode ter força agindo sobre ele, contanto que elas possuam um resultante igual a zero. Acho que isso aqui já está bem claro, né? Então é falso. Ele pode ter força agindo sobre ele, mas o resultante tem que ser zero. Se o seu resultante for zero, ele não vai acelerar nem desacelerar, ele vai manter o seu estado de movimento. É falso. Novamente, vou ler. Então, quando nenhuma força, eu não sei o que ele quer dizer com net, mas eu entendo que seja uma força externa.
Quando nenhuma força é aplicada sobre um objeto se movendo, ele ainda vai virar repouso por causa de sua inércia. Verdadeiro ou falso? Ok. Se o corpo está com movimento e nenhuma força é aplicada sobre ele, ele vai tender a permanecer em movimento por causa de sua inércia. Não vira a repouso por causa de sua inércia. Ele virá repouso se existe uma força contra o movimento que tenderá a reduzir a sua velocidade e a inércia vai contra isso. Então a inércia vai, vai, vai dar resistência a essa força. Então, falso de novo. Todos estão sendo falsos até agora, né? Falso. A última. A mesma coisa. Vamos lá. Vou ler e vocês respondem. A inércia de um corpo é a causa para ele virar a posição de repouso. Então, eu acredito que você já acertou essa daqui, né? É falso. Por quê? Porque a inércia tende a manter o corpo em seu estado de movimento. Então, ela não faz o corpo virar a posição de repouso. Isso não está certo. Ela faz o corpo permanecer ou tender a permanecer em seu estado de movimento. Se ele estava se movimentando, ele vai permanecer se movimentando, não virá repouso. Então, falso. Ok. Essa foi os exercícios só pra gente desenvolver mais a teoria. E a aula acaba por aqui. Tchau, tchau.